Acabo de chegar da sede nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, onde se realiza, nesse momento, um encontro envolvendo diversos segmentos dos movimentos sociais, especialmente na área dos trabalhadores rurais. Presença da Via Campesina, a própria CONTAG, e lá estava sendo discutida a proposta de reforma da Previdência. E, naturalmente, que havia e há um consenso generalizado entre todos esses setores de que essa proposta de reforma representa um gigantesco prejuízo aos trabalhadores e às trabalhadoras do Brasil, e muito em particular aos trabalhadores e às trabalhadoras rurais, que a partir da vigência dessas regras, que eu espero não sejam aprovadas, praticamente ficarão impossibilitados de ter acesso aos recursos necessários a manter um mínimo de dignidade durante o final da sua vida. E o mais importante é que esse movimento é apenas parte de um processo que vai aglutinar e está aglutinando outro conjunto significativo de trabalhadores, trabalhadores urbanos também, trabalhadores rurais, o próprio movimento dos sem terra também está engajado nessa luta, e nós temos absoluta convicção de que vamos travar no Brasil uma verdadeira batalha campal para impedir que todas essas propostas regressivas do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores venham a ser aprovadas aqui no Congresso Nacional. A cada dia que se passa, fica absolutamente mais claro o objetivo do golpe parlamentar que foi perpetrado contra a presidenta Dilma no ano passado. Não se tratava de estabelecer ou restabelecer equilíbrio fiscal, controlar as contas públicas, até porque esse governo que aí está provocando no Brasil uma verdadeira farra fiscal. Elevaram todos os indicadores de déficit público, não para reconhecer uma realidade, mas para utilizar o dinheiro público para fazer política, como hoje faz o Ministério da Educação, o Ministério das Cidades, o Ministério da Saúde e tantos outros. E o resultado, que eles diziam seria imediato, em restabelecer a confiança na economia brasileira por parte dos investidores nacionais e internacionais e a rápida retomada do crescimento, o que nós temos assistido é que o custo do golpe tem sido cada vez maior para a população brasileira. Hoje mesmo está divulgado a previsão de que o déficit, de que o crescimento do PIB no ano passado será de 4,3% negativo. Negativo. Ou seja, estamos vivendo não mais uma recessão, mas uma verdadeira depressão. E isso aconteceu porque 2016 foi um ano de sabotagem política e econômica permanente daqueles que hoje estão no governo, para que pudessem ter sucesso na sua empreitada de implantar no Brasil um golpe parlamentar. O desemprego só faz crescer. A queda da atividade econômica é cada dia mais evidente. E esse governo fica comemorando a queda da inflação, como se isso fosse resultado de acertos econômicos realizados pelo governo, quando, na verdade, é apenas o retrato da queda da atividade econômica que se faz de forma absolutamente insuportável para todos os brasileiros. E o pior, as políticas sociais
que terminavam sendo um espaço, uma válvula de escape para que a população pudesse enfrentar situações como desemprego, a redução da atividade econômica, a dificuldade de empreender nesse país, termina sendo absolutamente esvaziado esse conjunto de políticas sociais. Vejam, por exemplo, hoje o movimento dos trabalhadores sem teto ocupa a Avenida Paulista, em São Paulo, para cobrar, para exigir do governo que ele volte a investir na promoção, na produção de moradias para os mais pobres, de baixo custo, com subsídios. O governo avança para permitir o financiamento de imóveis até R$1,5 milhão, quando a grande maioria dos pobres do Brasil, a grande maioria da população brasileira precisa de casa simples, decente, barata, mas que possa ter saneamento básico, energia e as condições mínimas de habitabilidade. Esse é um governo contra os pobres. Esse é um governo contra o povo sofrido desse país, que durante 5 séculos foram vistos por essa elite perversa que governa o nosso país como um problema e que viraram, na verdade, uma solução durante 13 anos de governos do PT, de Lula e de Dilma. E não é por acaso, presidente Pimentel, que a população brasileira já começa a mostrar que entende claramente o que está acontecendo nesse país. Se moveu uma caçada contra o ex-presidente Lula sem paralelo na história do Brasil. Sem paralelo. Talvez, no segundo governo de Getúlio Vargas, possa haver algo comparável ao que acontece hoje. Procuraram, de todas as maneiras, incriminar o presidente Lula em atos de corrupção, envolveram a sua própria família, inclusive sua mulher, que diante de tanto sofrimento, diante de tanta pressão, diante de tanta exposição, veio inclusive a adoecer e falecer, e eles esperavam que com tudo isso que fizeram, pudessem destruir não somente o partido que foi criado por Lula, o PT, mas o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o que nós vemos hoje, a população observa claramente, é que isso tudo foi uma grande armação urdida pelas elites desse país, urdida por aqueles que, como disse Lula, ficam muito incomodados com o direito elementar de cada brasileiro poder comer 3 vezes ao dia, não aceitam isso para a nossa população e, portanto, quiseram e querem desmontar definitivamente o nosso projeto. Mas aí o que acontece? Os pais do golpe, os padrinhos do golpe, especialmente o PSDB, o seu presidente, derrotado na campanha de 2014 e que capitaneou um golpe de Estado, um golpe parlamentar contra a presidenta Dilma, a população brasileira sabe exatamente o que eles representam. É de rir, presidente Pimentel, nós olharmos a pesquisa de opinião pública que saiu ontem e todos os candidatos tucanos perdem para quem? Para esse fenômeno protofascista ou fascista que é o deputado Bolsonaro. Veja aonde eles chegaram com essa política, com essa prática. Um presidente que é avaliado positivamente por 10% da população brasileira.
o seu nível de rejeição vai a 66%. E não adianta os tucanos ficarem com o discurso de que não, nós apoiamos, mas não foi bem assim, colaboramos, mas não entramos, vamos estar aqui, vamos estar... São os grandes responsáveis por tudo isso que aconteceu. E, portanto, senhor presidente, é uma lição importante aquilo que nós vimos antes. Não quer dizer nada. Uma pesquisa de opinião há quase 2 anos da eleição não quer dizer nada, nós sabemos perfeitamente disso. Mas pelo menos demonstra claramente que a população brasileira não é boba, que a população brasileira sabe que o discurso farisaico que foi feito aqui durante 1 ano e meio do governo da presidenta Dilma, em defesa da moralidade, pela ética, contra a corrupção, num governo cheio de corruptos. Quando o presidente chega ao ponto de dizer, eu vou adotar aqui um critério, quem for citado, fica no governo. Se for denunciado, eu tiro do governo. Já pensou o que é um presidente da República se preocupar com um assunto desse? Parece que a idoneidade dos integrantes do governo não deveria ser uma obrigação. Imagine um governo que começasse hoje e já fosse dizendo assim, olha, que esse governo é assim, assado, e por conta disso, para preservar aqui a ética, eu vou... Quem for réu, sai do governo. Quem for denunciado, fica... Enfim, isso é um verdadeiro escárnio. E por essa razão é que nesse ano de 2017, nós vamos enfrentar esse governo, nós vamos enfrentar as forças que lhe dão sustentação, para que nós possamos ter uma saída para essa crise. E a saída para essa crise não pode partir de um governo sem legitimidade, de um governo sem voto, de um governo que não tem respaldo da população brasileira, de um governo mergulhado na corrupção, na incompetência. Não pode ser essa saída. Nós temos que exigir, o povo brasileiro tem que exigir eleições diretas, para que o povo julgue Lula, julgue os tucanos, julgue Michel Temer, julgue todos os partidos e decida qual o caminho para que o país volte a ter efetivamente uma perspectiva de futuro, senhor presidente. Eu quero concluir aqui a minha fala dizendo, em primeiro lugar, que nós estamos associados, irmanados e unidos com todos os movimentos sociais para impedir esse arremedo de reforma da Previdência, de reforma trabalhista. Vamos aqui ser a voz desses movimentos, vamos aqui repercutir aquilo que as ruas vão mostrar e vão dizer, e eu tenho certeza que aqueles que forem mais ajuizados ou que valorizem o seu futuro político, rejeitem de maneira bastante clara tanto essa reforma da Previdência quanto essa tentativa de extinção da legislação trabalhista conquistada a duras penas pelo povo pobre brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.